A Justiça do Trabalho Potiguar tem apresentado um acentuado crescimento na importância social do cumprimento de sua missão institucional. Novos procedimentos, novas rotinas, ferramentas e mecanismos eletrônicos impulsionam a agilidade do andamento dos processos. Para gerir todas essas atividades do Judiciário Trabalhista no Rio Grande do Norte, assumiu a presidência do Tribunal no início deste ano a desembargadora Josiane Dantas dos Santos, com quem nós iremos conversar a partir de agora sobre a instituição e suas principais metas nos próximos 2 anos. Presidente Josiane Dantas, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. O prazer é meu de estar aqui, nesse instrumento de divulgação, para tratar da nossa Justiça do Trabalho. Desembargadora, a senhora assume neste início, a senhora foi servidora, né, foi magistrada do primeiro grau, assumiu a desembargadoria no tribunal e agora assume a presidência, o comando da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Numa leitura de cenário, como nós podemos avaliar o desempenho da Justiça do Trabalho e o seu papel social aqui no Rio Grande do Norte? A Justiça do Trabalho ela é extremamente importante para a resolução desses conflitos no campo das relações de trabalho, aquela histórica de capital e trabalho. O ideal, no mundo utópico, seria que não existissem esses conflitos. Mas já que existem, alguém, e no caso a nossa instituição, tem que dirimi-los. Isso tem que ser feito com muita sensibilidade, muita humanidade, lembrando que dentro de cada processo existem seres humanos e que aquele processo, aquele conflito, ele traz angústias. Então é nesse instrumento, nesse norte que a Justiça do Trabalho tem que atuar, como pacificador de conflitos. Ou seja, de uma relevância tamanha quando se trata com o processo, em virtude de que as pessoas, o cidadão espera do outro lado a resposta da Justiça. Isso. É essa resposta que tem que ser rápida, eficaz e que atenda ao interesse de ambas as partes, às vezes mais de duas, envolvidas no processo. E nós sabemos também que administrar uma unidade judiciária regional da Justiça do Trabalho não é uma tarefa fácil, né? São metas do CNJ a serem atingidas, planejamento estratégico plurianual, recomendações do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tendo em vista todas essas particularidades, quais são as ações prioritárias traçadas para esse mandato de 2 anos que a senhora inicia agora neste começo de ano? Bom, eu acho que a instituição, a Justiça do Trabalho, acompanhando a própria dinâmica da sociedade, ela está em constante mutação. Então, nós temos que nos adaptar à realidade, às exigências que se somam nesse período desde a instituição do Conselho Nacional de Justiça. Então, além de julgar, nós temos que bater metas. Essas metas no início eram mais complicadas porque eram umas metas muito quantitativas. Hoje, a preocupação do Conselho Nacional de Justiça é mais em relação à qualidade da prestação jurisdicional. Eu acho que num primeiro momento se justificava a questão da quantidade pela falta até de um mapeamento do Poder Judiciário brasileiro. Do grande volume da demanda existente também? Sim, e os tribunais eram ilhas. Não existia um órgão de coordenação que tivesse noção da realidade de cada um deles. Eu acho que num primeiro momento essa questão das metas quantitativas foi para tentar uniformizar ou pelo menos equiparar, corrigir as distorções. Hoje a questão é mais qualitativa, é a qualidade da prestação jurisdicional que é entregue. Então, a administração tem que levar em consideração todos esses aspectos. Planejamento estratégico, que é super importante, por quê? Porque é uma direção sobre o que é que vai ser feito num determinado período de tempo. Nós agora temos que fazer o plurianual, que acho que são 4 ou 5 anos, a projeção das ações para esse período. Ou seja, a administração ela não se restringe aos 2 anos. Ela já vai trabalhar para um período maior, entrando já nas próximas, que obviamente vai adequar o planejamento estratégico ao que pretende realizar. Então, e além disso ainda existem essas metas do CNJ, que agora para 2015 na Justiça do Trabalho elas são mais tranquilas. Quais são essas metas que a Justiça do Trabalho tem que bater neste ano? Bom, é mantida a meta, chamada meta 1, que no âmbito do planejamento estratégico do CNJ eles entendem como cláusula pétrea. O julgamento de um número maior de processos do que aquele que entra, sem fixar percentual. Só mais um do que já entrou.
Ou seja, do número de processos que entraram, das ações trabalhistas que entraram na Justiça do Trabalho, tem que ser resolvidas, essas ações têm que ser resolvidas. Esse mesmo número. E mais as remanescentes, né? Não. Vamos supor, agora em 2015, que entrem na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, supondo um número fictício, 50 mil processos. Então, 50 mil processos terão que ser julgados nesse período. Não necessariamente esses processos, Sim. mas esse número entendi. mais um. Né? Então, essa é a meta 1. Essa vai ser mantida. O outro ponto é um incentivo à resolução desses conflitos através da conciliação. Então, existe a determinação de criação de núcleos de mediação e conciliação, tanto em primeiro quanto em segundo grau. Então, a cada uma dessas metas corresponde uma ação da administração para tentar alcançá-las. Existe também a questão da diminuição dos processos em execução, que isso já vem há algum tempo. Antes era fixado com percentual, agora não, é só incremento. Eles não fixaram um percentual específico. E a priorização das ações coletivas, porque as ações coletivas elas atingem muitas pessoas, então seria uma prioridade em relação a isso. Portanto, um alcance social bem mais amplo, né? E o mapeamento dos grandes litigantes. Doutora, para viabilizar tudo isso, lógico, o tribunal, a justiça conta com os seus recursos humanos, né? As pessoas, né? Conta com as pessoas trabalhando, né? E um aspecto enfatizado no seu discurso foi do aspecto colaborativo, do magistrado trabalhar com o servidor, com o desembargador, enfim. E trabalhar com essas pessoas é aprimorar, é capacitar. Como se dará essa intenção? Bom, na fase de transição, foi disponibilizado a todos os servidores um questionário, onde foram feitas algumas perguntas e pedidas sugestões. Um grande número de servidores respondeu a esse questionário. Estamos agora fazendo um mapeamento e a análise desses questionários para ver as necessidades e as sugestões. E grande parte delas, adianto, é em termos de qualificação. Assim, o que é que eles precisam elaborar mais para fazer o trabalho de uma forma melhor. Pois não. Nós estamos já no final do nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho, aqui conversando com a nova presidente, a desembargadora Josiane Dantas, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, aqui no estado do Rio Grande do Norte. No instante, nós voltamos.